Boa tarde para todos, boa tarde para quem está chegando. E hoje nós vamos trabalhar o livro 2, na página 10 do livro 2, complemento nominal, que nós vamos ver. Complemento nominal, tá? Então, se tem alguém que já está com o livro, né, podem abrir ali na página 11. Ok, gente? Página 11. Vou compartilhar com vocês agora o livro para nós começarmos nossa aula. Essa página aqui. Complemento nominal. Nesse quadrinho azul, ele traz uma explicação sobre o que é o complemento nominal. E diz assim: é o termo da oração que completa o sentido de um substantivo, de um adjetivo ou de um advérbio, quando esses sozinhos expressam ideias incompletas. Ele sempre será precedido por uma preposição, que pode ser representado por um substantivo ou por uma palavra substantivada, um pronome, um numeral ou uma oração. Então, esse termo não indica posse nem qualifica a palavra a qual se relaciona. Portanto, não pode ser substituída por um adjetivo. Então, olha, o complemento nominal, ele vai completar o significado de um substantivo, de um adjetivo ou de um advérbio. Lembrando ali que substantivos são palavras que indicam nomes. E adjetivo é característica ou qualidade do substantivo. E os advérbios são palavras que indicam circunstâncias ali de tempo, de modo, lugar, intensidade, né, afirmação. E então ali nós temos o complemento nominal, ele vai estar completando o significado desses nomes, assim como os verbos transitivos indiretos, que eles precisam de um complemento, e esse complemento tem que vir precedido de uma preposição. O complemento nominal é da mesma forma. Existem alguns nomes na língua portuguesa que eles precisam de complemento também, assim como alguns verbos, certo? Então, a esses nomes que exigem complemento sempre acompanhado de preposição, nós chamamos de complemento nominal. Diferente do que seria um adjetivo, porque o adjetivo ele é uma característica ou qualidade do substantivo. O complemento nominal, não, ele vai acompanhar esse nome, mas ele não vai estar dando característica ou qualidade a esse nome, tá? Agora, ali aqui ao lado, né, onde temos ali nota, temos as preposições mais comuns, né? Então, ali, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob e sobre. Então, aqui são exemplos das preposições mais comuns, as mais utilizadas, correto? E quando se fala que esse complemento nominal ele vem antecedido de uma preposição, sempre após o nome, ele virá acompanhado de uma preposição, que no caso são essas preposições que nós temos aqui. Então, ali na outra página, nós temos os exemplos ali de complementos nominais. O complemento nominal ele vai completar o significado de um substantivo, de um adjetivo ou de um advérbio. Então, ali nós temos substantivo. Temos um exemplo com uma oração, como as coisas eram melhores quando eram crianças e tinham respeito pelos mais velhos. Para quem não ouviu eu falando, gente, a página, olhem ali, nós estamos na página 12 do livro 2. Página 12 do livro 2, certo? Eu sei que tem alguns alunos que entraram depois. Estou na página 12 do livro 2. Ok?
Aí nós temos aqui esse exemplo. As cabanas estavam cheias. Mas se ela estava cheia de quê? Olha aqui a preposição e o termo, né? Famílias felizes, de família felizes, completa o significado do adjetivo. Não, gente, eu estava vendo aqui em cima. Desculpa, já estou explicando lá embaixo. Eu retomo aqui depois. Substantivo primeiro, que nós vamos ver, né? Então, aqui eu tenho... Desculpem, mas hoje eu comecei a tossir de tanto falar, tá, gente? Eu tenho aqui o substantivo respeito pelos mais velhos. As crianças, né, quando eram crianças, e tinham respeito. Respeito por quem? Pelos mais velhos. Aqui nós temos a preposição per, mais o artigo os, e todo esse termo, né, a junção da preposição mais o artigo, fica a palavrinha pelos. Pelos mais velhos, completa o significado do substantivo respeito, ok? Precedido de preposição, então aqui temos um complemento nominal. Agora, aqui nesse outro exemplo, não há necessidade de explicar a brincadeira. Necessidade de quê? De explicar a brincadeira. Nós temos aqui uma preposição, a preposição de. Quem tem necessidade de alguma coisa. Então, aqui no caso de explicar a brincadeira. Exemplos aqui com substantivos, o complemento nominal, completando o significado de um substantivo. Agora sim, vamos ver com os adjetivos. Ele pensara que todas as cabanas estavam cheias de famílias felizes. O adjetivo cheias aqui, ele pede um complemento, porque se está cheio de alguma coisa. Então, cheio de quê? De famílias felizes. Então, nesse caso aqui temos um complemento, né, acrescido de preposição, que completa o significado do adjetivo cheias. Nesse outro exemplo, o pijama listrado foi útil para o disfarce de Bruno. Útil é um outro adjetivo. Então, aqui, útil para quê? Se algo é útil para quê? Tá? Aí temos aqui o complemento para o disfarce de Bruno, que completa o significado do adjetivo útil. Mais um exemplo. Com o pijama listrado, Bruno estava semelhante a Samuel. Semelhante é um adjetivo. Semelhante a quem? A Samuel. Aqui nós temos uma preposição, porque ela está acompanhando um substantivo masculino. Por isso, ela é preposição aqui. Então, a Samuel completa o significado do adjetivo semelhante. Agora, ali nós temos dos advérbios. Eu vou fechar a janela aqui só um minutinho, para que aquilo dali saia, gente. Não consigo tirar sem fechar e voltar novamente. Então, aqui nós temos... com advérbios. Samuel reagia favoravelmente ao gesto do amigo. Favoravelmente é um advérbio de modo. Então, favoravelmente a quê? Olha aqui a preposição mais o artigo ao gesto do amigo. Então, aqui temos complemento nominal do nome favoravelmente. Temos mais um exemplo. Bruno morava longe de Samuel. Longe de quê? Ou longe de quem? Aqui no caso, de Samuel. Então, ali nós temos um complemento do nome longe, desse advérbio longe. Temos um outro exemplo. Samuel esperava Bruno perto da casa. Ele esperava perto. Perto de quê? Da cerca, não é casa, gente, é cerca. Ele esperava o Bruno perto da cerca. Temos a preposição de, né, a contração da preposição mais o artigo aqui. Então, da cerca completa o significado do advérbio perto, ok? Então, a função do complemento nominal é completar o significado de nomes.
Só lembrando que nomes na língua portuguesa a gente aprende que são os substantivos. Mas aqui, estudando esse conteúdo, nomes serão os substantivos, os adjetivos e os advérbios. Lembrando ali dos adjetivos, que eles são características ou qualidades de um substantivo, e o advérbio são palavras que indicam tempo, modo, lugar, intensidade, ok? Então, ali, o complemento nominal vai completar o significado desses nomes: substantivo, adjetivo ou advérbio. Agora, aqui nessa página seguinte, a página 13, eu estou na página 13 do livro 2, ok? Página 13 do livro 2. Então, o que é o adjunto adnominal? Ali nós sabemos, o adjunto adnominal, ele vai estar acompanhando um substantivo ou palavras substantivadas. O que seriam essas palavras substantivadas? Palavras que elas têm uma função, que são ali os substantivos, adjetivos, que ela muda a classe gramatical dela. Ela, às vezes, um verbo passa a ser substantivo, um advérbio passa a ser substantivo, certo? Então, aqui, palavras substantivadas, acrescentando a elas novas informações, né? Especificando-os ou delimitando o seu sentido. Então, ela pode também dar ideia de posse. Aqui nós temos um exemplo: o menino do pijama listrado. A primeira coisa que nós temos que observar dentro de uma oração, quando nós estamos estudando adjuntos adnominais, nós vamos procurar o substantivo. Encontrei o substantivo, aí nós vamos observar o que vem antes e o que vem depois desse substantivo. Mas ali você tem que observar quais são as classes gramaticais que nesse conteúdo aqui elas funcionam como adjuntos adnominais, ok? Então, o que vai... As classes gramaticais que funcionaram como adjuntos adnominais aqui são o artigo, o adjetivo, a locução adjetiva, o pronome e o numeral, tá? Essas classes gramaticais aqui, elas funcionam como adjunto adnominal. Por quê? Porque elas vão vir dentro de uma oração acompanhando esse substantivo. Aqui nós temos o exemplo: o menino do pijama listrado. Encontrei o substantivo, então eu tenho aqui menino. Mas tem uma palavrinha que está acompanhando esse substantivo, que é o artigo definido o. Então, aqui eu tenho o menino, está indicando que essa palavra seguinte, esse substantivo é masculino, está no singular. Aí temos mais o menino. Como que era o menino? Qual é a característica do menino? Do pijama listrado. Então, aqui nós temos os adjuntos adnominais do substantivo menino, certo? Agora, ali temos exemplos para adjunto adnominal fora de uma frase, apenas isolados ali. O artigo nós temos os dois tipos, que são os artigos definidos e os artigos indefinidos. Os artigos definidos, o, a, os e as, e os artigos indefinidos, uma, uns e umas. Se ele vier acompanhando o substantivo, não importa se é o artigo definido ou artigo indefinido, nós iremos classificá-lo como adjunto adnominal, ok? Não iremos classificar com a classe gramatical própria dele, mas iremos classificá-lo como adjunto adnominal. Nós temos ali o adjetivo, que é a característica ou qualidade de um substantivo. Então, nós temos aqui o substantivo meninos e obedientes. Obedientes é um adjetivo que refere-se a meninos. E se eu dissesse assim, os meninos obedientes? Os é um artigo e obedientes é um adjetivo. Tanto os, nessa explicação que eu estou dando, quanto obedientes, as duas palavras referem-se
a meninos. Então, aqui nós temos adjuntos adnominais e não a classe gramatical que é correta para ele. Temos um outro exemplo, pijama listrado. Pijama é o substantivo, listrado é o adjetivo, que classificamos como adjunto adnominal. Amizade eterna. Amizade substantivo, eterna é o adjetivo que refere-se a ela. Qual é a diferença de adjetivo para locução adjetiva? Aqui nós vimos no exemplo anterior que adjetivo ele é formado de uma palavra apenas. E a locução adjetiva ela é composta de duas ou mais palavras. No caso aqui, a locução adjetiva, livro de contos. Poderia ser um livro de contos, um livro infantil, livro de, como posso dizer, de crônicas, ok? Então, não importa aqui a característica, importa que esse termo está classificando, não, está caracterizando esse substantivo. Temos um outro exemplo, história de guerra. Observem que aqui temos o substantivo e aqui formado por duas palavras de preposição guerra, outro substantivo, mas que esses dois aqui, essas duas palavrinhas estão caracterizando o substantivo história. Então, temos ali história de guerra característica da história. Eu podia dizer história de guerra, história de suspense, história de terror, tá? Então, não importa como venha. O que nós temos que saber é que a locução adjetiva, ela é composta de duas ou mais palavras, mas que tem o mesmo valor que um adjetivo, ok? Aí nós temos ali pronomes. Pronomes com valor de adjetivo, aqueles pronomes que acompanham os substantivos. O que não entra aqui no adjunto adnominal são os pronomes pessoais retos e os pronomes oblíquos, porque eles são utilizados para substituir substantivos. E os pronomes que funcionam como adjunto adnominal, eles vão acompanhar o substantivo. E no caso aqui nós temos o meu, que é um pronome demonstrativo, um pronome possessivo. Então nós dizemos meu amigo, é de posse minha, né? Então está acompanhando o substantivo aqui, então eu digo que meu aqui é um adjunto adnominal. Aqui, esse canal, aqui sim é um pronome demonstrativo, está acompanhando o substantivo canal, então nós classificamos como adjunto adnominal. Temos outro exemplo, algum aviso, algum é um substantivo, um pronome indefinido que acompanha o substantivo aviso. Qual assunto? Aqui nós temos um pronome interrogativo que está acompanhando o substantivo assunto. Então, ali, pronomes. O que é pronome? Palavra que acompanha ou substitui um substantivo. Ainda nós temos ali também os numerais. Lembrando que nós temos 4 tipos de numerais, que são os numerais cardinais, numerais ordinais, multiplicativos e fracionários. Então, se esses numerais vierem acompanhando substantivos, eles serão também classificados como adjuntos adnominais. Aqui temos um exemplo, 250 brindes. Brindes é o substantivo e 250 é o numeral que está referindo-se a esses brindes, indicando a quantidade, ok? Então, o que nós temos que observar aqui no adjunto adnominal? Primeiro, dentro de uma oração, eu vou procurar os substantivos. Encontrando esses substantivos, nós vamos observar se o que está acompanhando ele é um artigo, adjetivo, locução adjetiva, pronome ou numeral. Ok, gente? Eu vou compartilhar agora uma outra tela para vocês identificarem quando será adjunto adnominal e quando será complemento nominal. Então, ali fica meio vago assim. Será que em qual oração
eu tenho complemento nominal e em qual eu tenho adjunto adnominal. Eu vou compartilhar essa tela aqui com vocês, eu acho que é essa daqui. Aqui. Deixa eu jogar para cá um pouquinho. Só um pouquinho, deixa eu arrumar aqui, gente. Ver se fica melhor nós colocarmos tela cheia, tá? Ok. Adjunto adnominal, ele sempre virá com substantivo concreto ou substantivo abstrato. E sempre será ativo. O que é isso? Ele vai praticar a ação, ok? O termo a que ele está se referindo vai praticar uma ação. Então, a única preposição que pode confundir com o complemento, o adjunto adnominal para um complemento nominal é a preposição de. E o complemento nominal, ele vai completar o nome, complemento de um nome, e ele sempre será substantivo abstrato, nunca terá substantivo concreto. Então, ali vocês precisam lembrar quando é um substantivo abstrato e quando ele é um substantivo concreto, tá? O complemento nominal, ele sempre terá substantivo abstrato, nunca o substantivo concreto. Ele sempre vem com as preposições a, ao, de, com, em e para. E se um termo estiver completando substantivo concreto, jamais ele será complemento nominal. Então, aqui nós vamos... e aqui lembrando que o complemento nominal sempre será passivo, gente. Alguém vai praticar uma ação por ele. Eu vou passar o outro slide ali para vocês virem. Aqui nós temos um exemplo para vocês identificarem. A construção do prédio. Eu tenho a preposição de, e esse termo está completando o significado do verbo construção. Será? Neste caso, ele tanto pode ser adjunto adnominal quanto complemento nominal. Mas nós podemos observar um meio de como identificar se é adjunto ou se é complemento. Aí nós podemos dizer, o prédio está sendo construído, a construção do prédio, ou o prédio se constrói. Então, ali, ele está sendo construído ou ele se constrói. Nesse caso aqui, o prédio, ele não pode se construir sozinho, ele está sendo construído. Então, ele sofre uma ação. Então, ele é passivo, ou seja, um sujeito passivo é aquele que alguém sempre vai estar fazendo por ele. Então, quando nós pudermos fazer essa pergunta aqui dentro de um contexto, sabendo ali que ou ele vai usando o verbo construído, né? Ele está sendo construído ou o prédio se constrói. Então, se ele está sendo construído, ele é passivo, então será complemento nominal. Observe esse outro exemplo. A impressão da folha. Temos ali a preposição de, né? Completo substantivo impressão. Tanto pode ser adjunto quanto complemento. Como assim? Aí podemos observar através dessa pergunta. A folha está sendo impressa ou a folha está se imprimindo? Então, como ali ela vai estar impressa ou ela está mesmo, ela sozinha vai lá e se imprimiu? Não é? Então, ali, nesse caso, a folha, novamente, ela sofre uma ação, então ela é passiva e teremos aqui da folha complemento nominal e não adjunto adnominal, correto? Observem esse outro exemplo. A crítica do aluno. Só um pouquinho. Tá certo, gente, desculpa. A crítica do aluno. O aluno faz a crítica ou o aluno recebe a crítica? Então, ali, se a crítica é do aluno, ele que está fazendo a crítica, então ele vai estar na voz ativa.
Se é ele que pratica aqui alguma ação, ele está fazendo a crítica, ok? Ele não está recebendo uma crítica. Então, nesse caso, é um adjunto adnominal. Por quê? Porque ele é ativo. É ele que fez a crítica do aluno, ele que fez a crítica, ok? Agora, se nós observarmos ali o próximo slide, só um minutinho. Gente, cadê meu slide? Sumiu, agora eu não consigo mudá-lo. Meu Deus do céu, aqui apareceu. Isso. Agora vamos lá novamente. Aqui. Agora nós temos aqui a crítica ao aluno. É mais fácil de classificar, pois um adjunto adnominal jamais terá a preposição a, certo? Jamais um adjunto adnominal terá a preposição a ou a preposição ao. Aqui temos a combinação da preposição a mais o artigo o, porque essas preposições já nos dão ideia de passividade, ou seja, a crítica ao aluno. Alguém está criticando esse aluno. Então, se fosse a crítica do aluno, aí sim seria um adjunto adnominal, mas aqui ele é passivo, alguém está criticando ele. Então, nesse caso, mudou a preposição aqui, então aqui nós temos complemento nominal, ok? Mais um exemplo eu vou mostrar aqui para vocês. O descobrimento de Cabral. A preposição de. Descobrimento é um substantivo abstrato. Tanto pode ser adjunto ou complemento. Cabral descobriu ou Cabral foi descoberto? Né? Então, foi o Cabral que descobriu, ele que comete, que pratica uma ação. Então, se ele praticou a ação, ele é um adjunto adnominal, porque aqui ele está ativo, ok? Agora aqui, o descobrimento do Brasil. Complementa do Brasil, completa o significado de descobrimento. O Brasil descobriu ou o Brasil foi descoberto? Então, aqui ele é passivo. O Brasil, ele foi descoberto. Então, aqui já temos um complemento nominal. Então, o que eu quero que vocês observam é isso, gente. Dentro de um contexto, vocês vão observar, se for ativo, ele será adjunto adnominal. Se for passivo, ele será complemento nominal. Correto? Eu tenho alguns minutos ainda para tirar dúvidas. Todo adjunto adnominal fica no sujeito? Não, não é o sujeito da oração, não. Ele pode vir em qualquer lugar, tá? Tanto no início ou no final de uma oração. Pode vir como sujeito da oração ou ele pode vir lá no final de uma oração também, tá? Aí o que nós temos que observar ali é se ele é ativo ou se ele é passivo. Sendo ativo, ele é adjunto adnominal, sendo passivo, complemento nominal. Ok? Ok. Eu preferi explicar dessa forma porque ali fica mais fácil para vocês entenderem. Porque no livro, vocês devem ter observado que eu nem passei para a próxima página. Tá, gente? Ali tem como identificar se ele é complemento nominal ou se ele é complemento verbal, tá? Então, agora eu vou deixar para ver se vocês têm algum questionamento, alguma coisa que vocês possam não ter entendido. Tá?